Bem-vindo à Comissão Executiva. Hoje vamos falar de Espanha. É o capítulo, já não sei que número, da Europa. Agora é Espanha, eventualmente Itália por estes dias. Para já vamos focar então nesse acordo. Dizem que é uma espécie de resgate que foi assinado este sábado entre Espanha e a Europa. O comentário sempre lúcido de Isabel Meireles e também António Neto Silva. Agradeço aos dois a vossa presença. Isabel, começo por si. Para lhe perguntar se já conseguiu perceber exatamente o que é que está em cima da mesa, se é um resgate, se é uma ajuda ao sistema financeiro, o que é que Espanha exatamente conseguiu assinar no sábado passado? Eu acho que ninguém sabe. E, aliás, as informações são dissonantes. A Espanha, obviamente, através de Rajoy, que é um político supostamente hábil, tenta mascarar esta ajuda, dizendo que é de facto uma ajuda diferente daquela que foi concedida à Grécia, à Irlanda e a Portugal, portanto não é um resgate. No entanto, temos ecos, designadamente da Comissão Europeia, de um outro espanhol, Joaquim Almunia, dizendo que não, senhor, que há condições, que a Troika vai entrar em Espanha. Portanto, há aqui, de facto, informações que não são de todo em todo coincidentes. Eu considero que isto é um problema da classe política espanhola e outra é que, normalmente, tentam mascarar a verdade, adocicando-a, embrulhando-a em papel de seda, e, no fundo, isto não é bom para a economia, não é bom para a credibilidade da Espanha e, sobretudo, não é bom para a credibilidade dos políticos em geral. Eu sei que é difícil aos políticos falar verdade, normalmente isto, enfim, em Portugal já teve, digamos, fez sequelas, mas por vezes é preciso dizer o que é que se passa, porque depois a realidade encarregar-se-á de demonstrar que os políticos não fizeram demagogia, mas mentiram mesmo. Quando olhamos para este apoio à Espanha, há de facto aqui uma leitura dupla. Por um lado, quem diga que se este apoio for apenas para o setor financeiro será suficiente, mas por outro lado há quem olhe para a Espanha e veja que estes 100 mil milhões de euros são muito pouco para aquilo que são os problemas reais, estruturais, nomeadamente também ao nível das regiões, das autonomias de Espanha. Exatamente, porque o problema de Espanha é, de facto, um problema sobretudo ao nível da banca, ao nível das caixas de aforro, ao nível das autonomias. Enfim, as regiões autonómicas não estão numa situação brilhante, estão elas próprias, algumas a pedir para ser resgatadas, mas o problema da Espanha também é um problema de déficit orçamental e de dívida pública. Portanto, se é verdade que, neste aspecto, o caso espanhol se assemelha à Irlanda, também é verdade que, no aspecto do déficit, se assemelha a Portugal. Portanto, se é exigível a países que estão intervencionados, que tenham contas públicas sãs e equilibradas, é evidente que Espanha não pode fugir disso. Agora, a questão é saber como é que, e suponho que é a grande incógnita e também a grande dúvida, é saber quais são as condições que vão ser dadas à Espanha e que, eventualmente, não foram dadas a Portugal, à Grécia e à Irlanda. E, quer dizer, nem me passa pela cabeça, em nome da tal solidariedade europeia, que a Espanha tenha condições mais favoráveis que os outros países intervencionados tiveram, designadamente a nível de taxas de juro e de prazos de cumprimento. António, e o que é certo, do pouco que ainda se conhece este acordo, é que a banca espanhola vai pagar bem menos do que a banca portuguesa quando receber ajuda, alguma delas já está contratualizada a ajuda do Estado. Juros em Espanha é entre 3% e 4%, juros para os bancos portugueses de 8%. Estamos a falar de condições muito diferentes para mercados muito próximos. Os bancos portugueses vão ter aqui mais uma pesada mochila para carregar, bem mais pesada do que aquela que os bancos espanhóis vão ter. Eu não acredito que possa haver uma tal diferenciação, uma diferenciação de 100%. Se tomarmos a base, uma diferenciação de 50%, se tomarmos o top, não acredito que isso possa ser concretizado e não acredito sequer que isso tenha sido contratualizado. Mas a situação de Espanha é ligeiramente diferente daquela de Portugal e da Irlanda. Portugal e a Irlanda tentaram salvar o sistema bancário através da aplicação de verbas do Estado e depois, quando viram que não tinham qualquer possibilidade de continuar,
pediram a ajuda e a ajuda assumiu a forma de adaptação estrutural da economia, que de qualquer forma é necessária nos dois países. Relativamente à Espanha, a Espanha seguiu um outro caminho. A Espanha não fez a ajuda na mesma dimensão que Portugal e a Irlanda tentaram fazer aos bancos. Enfim, de qualquer forma, bancos estavam penalizados por terem eles andado a subsidiar os governos e, portanto, a culpa, neste caso concreto, não é dos bancos. De facto, continua a ser dos Estados. Mas a Espanha foi por outro caminho, pediu uma ajuda diretamente aos bancos, porque, entanto, não precisa de ajuda para a adaptação estrutural da economia. Parece que esta leitura também do Ministro das Finanças alemão, que, se as traduções foram bem feitas, dizia que na Espanha não é necessário ajuda à adaptação estrutural da economia, mas apenas ao refinanciamento bancário. É evidente que este financiamento dos 100 mil milhões que tem sido anunciado tem que ser garantido através da monarquia espanhola, através do Estado espanhol. Portanto, nós diríamos que a abordagem, a aproximação não é a mesma, mas no fim do dia é o Estado espanhol que vai garantir, portanto, esta ajuda ao setor bancário. Mas é, em princípio, uma ajuda apenas ao setor bancário. Agora, eu continuo a dizer, como ando a dizer há 6 meses, que não acredito que o problema do euro e da Europa se resolva desta forma. Há coincidências que para mim são demasiado coincidentes. Ontem os mercados, após o anúncio de que se tinha montado um acordo inicial entre a União Europeia e a Espanha para a recapitalização do setor bancário espanhol, os mercados reagiram muito positivamente e a Fitch imediatamente apareceu a fazer um downgrade da nota dos dois bancos espanhóis, e em 2 pontos. Isto parece-me coincidência demais, eu lamento muito. Há 6 meses que vemos isto continuamente. Sempre que há uma ação que permite ver uma saída da crise, as agências de notação internacionais vêm fazer um downgrade da qualidade da dívida ou, neste caso concreto, da qualidade de 2 dos principais bancos que vão ser recapitalizados. Eu continuo a achar que são coincidências demais. Não queria ir muito para além disto, mas continuo a achar que são coincidências demais. Por outro lado, eu sou um defensor da economia de mercado. Em economia de mercado, só há economia de mercado quando há milhões ou milhares de utilizadores, de compradores, de consumidores e milhões ou milhares de empresas a oferecer um determinado produto. De tal forma que nenhuma delas pode nem controlar o preço, nem controlar o nível de oferta numa determinada região, que ia dar ao mesmo, portanto o preço podia ser manipulado a partir daí. A Europa avançou, como muitos países avançaram, numa política antitrust que tem sido aplicada nas áreas dos têxteis, dos calçados, etc, etc. Portanto, áreas onde antigamente os produtores se reuniam antes das campanhas, particularmente nos têxteis, e combinavam os preços de tal forma que o produtor marginal ficava dentro e conseguia o seu lucro normal, e obviamente os produtores mais eficientes tinham lucros supranormais. A União Europeia tem uma comissão antitrust que permanentemente está extremamente atenta a qualquer tendência para a criação de monopólios ou de oligopólios que controlem o mercado. Nós vivemos no mundo, e particularmente na Europa, que estamos a sentir no nosso corpo, dependentes da notação de 3 agências de notação internacionais que nem sequer são europeias. Isto não é economia de mercado. Isto é uma estrutura oligopolista que está a conduzir a crise europeia exatamente para o ponto onde quer. E qual é esse ponto? E o ponto onde quer, penso que só eles é que sabem, mas é perfeitamente fácil imaginar. Eu estou de acordo com o António, por uma vez, em que, de facto, houve, desde que o euro foi lançado, por parte, eu acredito numa teoria da conspiração. De facto, parece-me que há aqui uma teoria da conspiração. Talvez um dia destes venhamos a saber quem está por detrás, se é que já não sabemos, porque, de facto, como diz o António, são coincidências a mais. Eu recordo-me que antes da União Económica e Monetária passar à terceira fase,
que houve um artigo do norte-americano, que eu não me consigo recordar, estou farta de tentar pensar, que se chamava The Euro and the War, em que ele defendia que, se de facto a União Europeia passasse para uma moeda única, haveria forças que se iriam desencadear para destruir este modelo da União Europeia, que de facto assenta numa economia liberal, mas que faz muita moça, convenhamos, interesses instalados. Designadamente, estão a lembrar, quando de facto as regras anticoncorrenciais, que são extraordinariamente musculadas, e a Comissão Europeia atua forte e feio, designadamente, estou-me a recordar no caso Microsoft, que tiveram uma multa valentíssima, uma sanção pecuniária tremenda, em que a Comissão Europeia, contrariamente aos Estados que não cumprem as regras comunitárias, o que é que faz? Leva-os a Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça adota um acórdão em que condena o Estado-membro por incumprimento. Se mesmo assim o Estado-membro não cumpre, lá vai a Comissão Europeia outra vez a Tribunal, qual a ação executiva, a dizer, vá, cumpram lá, se não tem uma sanção pecuniária de montante fixo ou progressivo. Portanto, enquanto isto acontece em relação aos Estados, em termos de regras de concorrência, não é assim. A Comissão Europeia, assim que detecta uma cartelização, por exemplo, em matéria de preços, ou uma partilha de mercado, enfim, coisas mais elaboradas, pura e simplesmente, e se o acordo não lhes foi notificado, porque a notificação suspende a sanção, não faz mais nada. Aplica-lhes uma sanção pecuniária. E as empresas em causa, se quiserem ver livre delas, têm que recorrer ao Tribunal de Justiça, ou seja, primeiro pagam e depois é que reclamam, enquanto nos Estados é exatamente ao contrário. Ora bem, isto tem beliscado, se não ferido de morte, interesses que se vêm instalar na União Europeia, de todo o mundo, dos Estados Unidos, inclusive, porque as empresas, uma vez constituídas ao abrigo da legislação de um Estado-membro, têm vantagens enormes, designadamente em matéria de livre circulação de trabalhadores, de serviços, de mercadorias e até de capitais. Portanto, é muito conveniente haver uma Coca-Cola alemã, uma Honda portuguesa, etc, etc, etc. Só que estas empresas, que beneficiam da livre circulação das 4 liberdades no mercado único, têm depois, no contraponto, por parte da Comissão Europeia, de facto um cutelo que lhes tem aplicado sanções absolutamente mega sanções e que podem ir, e como já aconteceu no caso Pioneer, até 10% do volume de negócios da empresa à escala mundial. Obviamente que isto não é confortável para as empresas e, portanto, se puderem destruir o euro, e com o euro vai atrás com certeza o mercado único, a teoria da conspiração tem aqui um objetivo. António, ontem, ou já hoje de manhã, o Financial Times dava conta de uma proposta de Durão Barroso para criar uma entidade, uma união bancária a 27. Parece-lhe que esse é o caminho, nomeadamente também havendo aqui alguma garantia de depósitos comum nestes 27 Estados? Eu não sei o que é que o Dr. Durão Barroso quis dizer com União Bancária a 27. Se trata de criar uma espécie de um FED, ou seja, de um Banco Central Europeu, eu estou de acordo. Se trata de fazer concentrações adicionais de bancos, eu estou totalmente em desacordo. Eu não sou um homem de esquerda, eu sou um liberal, mas sou um homem que acredita profundamente na economia de mercado. Fazer união bancária no sentido de fusionar mais bancos a nível europeu é caminhar novamente para estruturas monopolistas ou quase monopolistas, estruturas oligopolistas num domínio tão importante quanto é o da finança. Portanto, eu estarei totalmente de acordo se for para criar um Banco Central Europeu ou para o dotar de todas as condições que tem o FED americano, uma união monetária completa, mas estou em total desacordo, estarei em total desacordo com processos de fusão e mais fusão de bancos que acabarão depois por ditar ao mercado aquilo que querem em termos de preço do dinheiro. Isso é completamente contra a economia de mercado e eu faço aqui um apelo a todos aqueles que nos estejam a ouvir e que sejam capazes de pensar.
A forma como se gera esta crise hoje não tem nada a ver com a forma como foi possível gerir crises anteriores. E nós temos que formar aqui um bloco muito forte na defesa daquilo que foi a melhor forma de afetação de recursos que existiu no mundo, que é a economia de mercado. A economia de mercado é incompatível com as estruturas oligopolistas ou com as estruturas monopolistas. Os únicos casos, os pouquíssimos casos, em que estruturas de elevada dimensão são necessárias, é onde o nível de investigação e desenvolvimento é tal, custa tanto, que são precisos muitos anos depois para recuperar esse investimento, como é o caso, por exemplo, da construção de aviões. Airbus, o Boeing, Airbus, etc. Aí há um racional que não pode ser de outra maneira, porque senão temos que entregar ao Estado e esse processo também não estará no melhor sítio. E, portanto, nós precisamos de sair desta formatação das nossas cabeças. E quando falo de formatação, falo aos níveis mais altos daquilo que são os nossos economistas. As pessoas estão formatadas para uma forma de pensar que não se aplica nos dias de hoje. Os dias de hoje são diferentes. O paradigma é diferente. A nossa luta hoje é para defender a economia de mercado. Não é para defender interesses instalados a nível mundial. Não é para defender estruturas oligopolistas que determinam a reação dos mercados àquilo que são os esforços que os países fazem, inclusive a União Europeia como um todo. Não é possível continuar nisto e temos que fazer um quadrado. Temos que começar por Portugal, o mundo tem que fazer um quadrado equivalente ao quadrado de Aljubarrota, porque é preciso fazer com que a economia de mercado seja soberana e que não seja conduzida por meia dúzia de entidades a nível mundial. Este é um ponto que me parece fundamental. As pessoas têm que estar sensibilizadas para isto. Deixem de ter a cabeça formatada e estarem cómodos os economistas, os mais notáveis economistas do nosso país, é para eles que eu estou a falar, deixem de estar com a cabeça formatada naquilo que vos ensinaram. As realidades de hoje não são as realidades de há uns anos atrás. Bem sei que é bom estar em bons termos com a finança internacional. Mas se queremos defender a economia de mercado, nós vamos ter que provocar uma ruptura. Isabel, um comentário também à proposta de Durão Barroso, relativamente à União Bancária. Bom, eu acho que é perigoso grandes concentrações de bancos ou de grandes empresas. De facto, eu sou também uma liberal, mas considero que deve haver regulação. E isto é como certas pessoas chegam ao sítio, quem é que manda? Não manda, mando eu. No fundo, a banca tem feito isso um bocado. Nós todos estamos a financiar a banca. E se lhes dá maior dimensão, então eu diria que nós somos comidos vivos. Sente que as entidades reguladoras bancárias já provaram que não têm poder ou que não conseguem mesmo, ou que não têm vontade, provavelmente, de facto impor regras, porque não é possível financiarem-se os bancos e depois os bancos, por seu turno, não financiarem a economia. Não é possível que os bancos portugueses, e sim, aí é que devia haver alguma uniformização, que os bancos portugueses, por exemplo, em relação a empresas exportadoras altamente competitivas, que não são deficitárias, emprestem dinheiro a juros altíssimos, ou não emprestem de todo. Pode acontecer, quando empresas que não são tão saudáveis na Alemanha têm situações de empréstimo e a níveis de taxa de juros muito mais interessantes. Portanto, esta disrupção entre os diferentes bancos e as diferentes condições dos países, essa sim é que devia ser eliminada. Não é, de facto, fazer uma mega concentração de bancos, como já vimos nos Estados Unidos, que depois, então aí sim, é que ninguém tem mão neles e ninguém consegue regulá-los, porque já vimos que o sistema bancário precisa, e o financeiro, precisa de ser regulado e nós vemos isso ao nível mais comezinho. Os bancos, neste momento, estão a fazer aquilo que querem. Dou-lhe um exemplo muito simples, enquanto cidadã e consumidora em geral. Ao meu banco, eu não vou dizer qual é, eu tenho a possibilidade de não ter custos de manutenção da minha conta se tiver uma conta ordenado.
Eu tenho a conta ordenado. Já é a terceira vez que eu peço ao meu banco para me retirar aquilo que me cobra todos os meses de custos de manutenção, pois ainda não consegui uma resposta. E por isso simplesmente não posso mudar de banco porque tenho um multi-hipotecário ali com condições muito simpáticas, porque foi negociado in nihilo tempore. Ou seja, os bancos, neste momento, fazem ao cidadão, e somos nós que estamos a financiar, nem sequer, têm o desplante, nem sequer dá a resposta. E, portanto, isto que se passa na área micro, passa-se, como é evidente, na área macro. Há, de facto, aqui interesses que querem, provavelmente, fazer com que esta concentração torne, enfim, esta zona bancária e financeira mais forte para que não possa ser regulada nem tocada tão facilmente. António, a terminar, temos umas semanas pela frente, ou pelo menos para já, uma semana intensa. Há eleições na Grécia, há eleições em França, há também Conselho dia 21. O que é que podemos esperar para as próximas semanas, ou para a próxima semana? Eu queria fazer aqui só uma primeira interjeição rápida, que é dizer que a Banca Nacional é tão vítima das maquinações da finança internacional quanto o resto das empresas e dos portugueses. Esse ponto é importante, apesar da Isabel ter razão, porque de facto há práticas bancárias que não são aceitáveis. Mas os bancos portugueses, como se poderia ver, não vou adiantar porque quero responder à sua pergunta, a banca portuguesa é tão vítima e se houver concentrações veremos que vai ser muito mais vítima ainda do que aquilo que tem sido da finança, do que eu chamo de finança internacional, que eu acho que está a manipular completamente o comportamento das economias. Relativamente à próxima semana, é uma semana cheia de informações, mas é evidente que nós devemos achar que a probabilidade na Grécia as coisas correrem mal é elevada. A França parece que, enfim, a esquerda poderá garantir uma situação estável para a França, mas eu não creio que isto vá alterar muito, porque mesmo que haja muito boas notícias, as agências de rating ou outras entidades internacionais encarregar-se-ão de imediatamente destruir as boas notícias que venham a aparecer. Isabel, como é que vai ser a próxima semana? Próxima semana eu tenho alguma expectativa. Isto costuma-se dizer prognóstico só no fim do jogo. Estou com alguma expectativa. Não gostei, devo-lhe dizer, porque acho que foi uma medida eleitoralista, embora tivesse sido dito que foi cumprimento de promessas eleitorais por parte de François Hollande. Acho que foi uma estultícia baixar a idade de reforma para os 60 anos, de novo, quando a OCDE recomenda justamente o contrário a todos os países que dele fazem parte. É capaz de não haver... Em França não vai haver surpresas, obviamente, que a esquerda está confortável, está na primeira volta, vai estar na segunda volta nas próximas eleições de domingo. A Grécia é a grande incógnita, mas os gregos não vão votar só o novo governo, eles vão votar se querem ou não continuar na zona euro. Eu acho que é exatamente isso que vai acontecer nas próximas eleições do próximo fim de semana, é saber se, de facto, a Grécia continua ou não no euro. E essa é uma resposta que teremos de hoje a 8 dias, com toda a certeza. Isabel Meireles, António Neto da Silva, é sempre um prazer contar com o vosso comentário. Fica por aqui a Comissão Executiva. Desejo-lhe o resto um bom dia. Até lá.